Um número maior de pessoas para beneficiar então deste desconto. Professor António Brandão, eu passo-lhe assim a palavra para muitas pessoas que encheram a despensa, que encheram os carrinhos, as malas do carro. Esta foi uma boa oportunidade para levar o maior número de produtos a um preço mais reduzido. Mas em termos económicos, isto tem um truque. Qual é o truque que pode estar por trás disto, neste caso para um grupo como o Jerónimo Martins? Bem, trata-se aqui de uma situação, ou pode tratar-se, não temos ainda a certeza, está a decorrer uma investigação, aparentemente, em relação pelo menos a 3 produtos, já foi detectada a existência desta situação de venda com prejuízo, terá sido detectada pela ASAI, embora uma confirmação desta situação terá que ocorrer através da Autoridade da Concorrência, portanto... Sim. Os 3 produtos são o arroz, o óleo e o whisky. São então os indícios de venda abaixo do preço de custo nestes 3 casos. Legalmente chama-se uma venda com prejuízo. Em termos económicos, às vezes utiliza-se a expressão de dumping ou preços predatórios, etc. Não é? Dumping é uma palavra que saltou muito para a imprensa nestes dias. Um colega meu veio... Realmente o termo dumping aplica-se mais no âmbito do comércio internacional. Mas também é vulgar empregar esse termo neste âmbito. Portanto, nesse sentido, muitas pessoas têm falado de dumping, significando que se trata de um produto que é vendido a um preço inferior ao custo. Não é? Portanto, seria também, poderíamos estar perante uma situação de preços predatórios. Na realidade, não é bem, porque os preços predatórios estão ligados ao abuso de uma posição dominante e têm por efeito expulsar as outras empresas do mercado. Não é? Eu julgo que com este tipo de ação apenas de um dia não seria esse o objetivo. O objetivo seria mais, penso eu, conquistar cota de mercado. Não é? Mas as ações vão continuar. Vão continuar. Uma ação isolada, sim, já disse o grupo. Sim, mas ainda não disse que tipo de ações. Disse que iam continuar a fazer ações, não disse exatamente que tipo de ações é que vai fazer. De qualquer maneira, a venda com prejuízo, como poderá depois o meu colega explicar melhor, a venda com prejuízo é um ilícito, não é? Trata-se de uma prática individual restritiva da concorrência. Não é? Portanto, nesse sentido, se efetivamente houve tal prática, poderá haver sanções, não é? Poderá haver sanções, embora as sanções sejam relativamente pequenas, não é? Em relação a todo este burburinho. Eu não iria entrar muito na questão que já foi levantada, porque estão aqui pessoas que poderão tratar melhor sobre esse assunto do que eu, de isto ter sido feito no 1º de maio. Há também a explicação do grupo, de que no 1º de maio as pessoas estariam mais livres para ir às lojas, não é? E de toda a confusão e dos problemas que gerou. Mas iria salientar um aspecto que é importante, não é? E que já referiu também, não é? Que é que nós vivemos uma situação de crise bastante grande, não é? E, portanto, tende a aumentar a pobreza e mesmo até dificuldades alimentares, sim, etc. Fome. E, portanto, as pessoas entenderam isto também como oportunidade e, portanto, nesse sentido, acorreram massivamente porque lhes permitia comprar alimentos a um preço mais baixo, não é? E, nesse aspecto, eu atrever-me a dizer, concordando embora com muitas das questões que foram aqui levantadas, atrever-me a dizer que teve um aspecto positivo, não é? Que as pessoas puderam trazer para casa produtos a um preço mais barato, o que habitualmente, e também para introduzir um bocadinho, digamos, mais de debate aqui, porque realmente não é todos os dias que temos possibilidades de ir comprar produtos a preços tão baixos, não é? É verdade. Aliás, eu, não sabendo da existência dessa promoção, nesse dia levanto muito cedo sempre, então fui fazer compras a um hipermercado da concorrência, não é? E fiquei muito surpreendido, não estava lá quase ninguém, não é? E então eu pensei, mas porque é que se terá passado, não é? Com certeza vim cedo demais, não é? Depois acabei por verificar, ao vir para casa, que havia filas enormes à porta do Pingo Doce. E quando viu as primeiras imagens deste caso, deste Sim. dia e dos confrontos que aconteceram? Sim, claro que isso é altamente negativo, não é? Mas o que eu queria dizer com isto é que, de certa forma, houve aqui um prejuízo para a concorrência, não é? Bastante significativo, não é? Que perderam os clientes naquele dia, não é? Portanto, naquele dia não tiveram clientes e a manter-se esta estratégia do grupo, isto tenderá para, certamente, uma luta muito forte
entre as diversas cadeias de produtos alimentares, no sentido de se imporem como uma empresa dominante. Eu julgo que é isso que está neste momento a decorrer. Deixa-me ouvir o Dr. João Cruz Ribeiro. Doutor, o que é que a lei nos diz? Que afinal a venda com prejuízo, há exceções na venda com prejuízo, não há, se for considerado, neste caso, o tal dumping, a tal palavra que tem vindo em todos os órgãos de comunicação social, se for considerado dumping, afinal, o que é que a lei nos diz, qual é a coima a aplicar? Vamos separar só 2 ou 3 conceitos. Não se trata aqui de dumping. Dumping é uma coisa completamente diferente, muito mais complexa e muito mais técnica e que seguramente não interessa para este debate falar de dumping. Há uma infração tipificada em Portugal, que é a da venda com prejuízo. Está tipificada desde 93, pelo menos, e traduz essencialmente esta ideia. Nenhum agente económico pode vender ou pode oferecer para venda um produto abaixo do preço de custo efetivo. Este conceito é muito importante porque depois, para determinar o preço de custo efetivo, há regras apertadas e só queria fazer notar o seguinte: o lucro económico não é igual ao lucro jurídico e, portanto, há situações em que uma venda com lucro, do ponto de vista estritamente contabilístico, é considerado, para efeitos desta legislação, uma venda com prejuízo. Isto quer dizer que tem regras mais ou menos apertadas e também desatualizadas. Seja como for, está mais ou menos indiciada a existência de uma ou várias vendas com prejuízo. Tratando-se de uma contraordenação que tem como limite máximo, quando praticada isoladamente, um montante equivalente a 3 milhões de escudos, portanto não é exatamente 15 mil euros, mas é 14.940, portanto 15 mil euros para falar em números redondos, tratando-se do montante máximo, nos termos do regime geral das contraordenações, em caso de várias infrações, a coima máxima corresponde ao dobro desta quantia. Portanto, determinando-se aqui a existência, na prática será mais ou menos isto. Se o que estamos a discutir for enquadrado como venda com prejuízo, portanto vamos esperar e vamos ver o que é que resulta da investigação, mas se for enquadrado como venda com prejuízo, à partida não há possibilidade de haver uma condenação superior a isto, independentemente do número de infrações que se pratiquem. Depois há sempre a situação caricata de haver um dever de investigação e, portanto, as autoridades terem a obrigação de investigar o limite, portanto, conseguir exaurir todos os factos ilícitos praticados. Portanto, independentemente do número de infrações, à partida a sanção não pode ser superior a 30 mil euros. De maneira que temos um processo infernal do ponto de vista de quem investiga e com uma consequência prática, enfim, que não será comparável à dimensão do processo. É verdade. Vou por isso ouvir o Jorge Pinto. Em caso de ilegalidade, se confirmar, esta moldura sancionatória para a campanha do Pingo Doce tem uma eficácia dissuasora ou não terá? Não, mas eu, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de pegar aqui atrás na intervenção aqui do Sr. Doutor e para chamar a atenção do seguinte. Eu percebo e aceito, e, aliás, nós aceitamos que o patrão da Jerónimo Martins, o Sr. Soares dos Santos, que tenha uma estratégia para a sua empresa, que tenha regras e princípios para definir a sua política comercial, mas ele está num Estado de Direito, está numa sociedade democrática, em que há regras que estão bem definidas, em que há deveres e há direitos, e uma das coisas que estava consignado, por exemplo, para a gente perceber, entre todas as cadeias de distribuição e o sindicato, em termos de negociação, é que há 3 feriados em Portugal que não podiam ser tocados. 1º de maio, 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro. E o ano passado foi a única cadeia que tentou abrir no 1º de maio, foi o Pingo Doce. Portanto, o Pingo Doce começou aí a desencadear uma estratégia no sentido de impor a sua vontade aos restantes e deitando para o caixote de lixo um acordo de princípio que existia entre todas as partes. E é por isso que nós dizemos, eu conheço a Fundação Manuel dos Santos, que tem uma estratégia nitidamente de apoio às políticas neoliberais. Isso é assumido, não é, do capitalismo selvagem, e é por isso que aparecem este tipo de iniciativas de, claramente, claro, que em termos de criar condições para as pessoas irem fazer compras num dia do 1º de maio, é muito melhor que num dia de semana ou até num fim de semana, claro que sim. Mas é evidente que ele tinha aqui uma estratégia. E agora, gostaria de lhe dizer, e aqui aos senhores ouvintes, aos telespectadores,
que, em relação à pergunta que me fez, é evidente que uma coima deste tipo não vai pôr em causa, e daí eles já terem anunciado que vão fazer outras campanhas, e eu gostaria de dar 2 dados que aqui para este debate podem ser muito importantes. Um deles é o seguinte: o que está aqui hoje em causa é uma reformulação de toda a distribuição em Portugal. E era bom que nós todos tivéssemos a consciência disto. Isto é, neste momento, o Pingo Doce, juntamente com a Sonai, tem cota de mercado de 70%, 35% cada um. 10% do Jumbo e tudo o resto do Intermarché, do Lidl, do Mini Preço e do Clec. Para quem não sabia, o Jumbo de Santarém vai fechar em junho. Tem fechado dezenas de Intermarchés. As lojas do Dia Mini Preço, mais de 200 já foram franchizadas. Isto quer dizer que muitas cadeias de supermercado, não pequenos comerciantes, que esses praticamente desapareceram. Estas pequenas cadeias e médias cadeias de supermercados, a curto prazo, vão desaparecer. Com esta política que está a ser implementada, e o que vai acontecer é que o Jerónimo Martins e, eventualmente, o Continente vão arrecadar com todo o mercado da área da distribuição. Eu não sei, por exemplo, que resposta é que o Continente estará a pensar neste momento para dar ao Pingo Doce. Nós podemos estar aqui numa iminência de uma guerra comercial. Claro que os consumidores é que vão beneficiar com isso. Deixa-me só acrescentar que o Continente tem já em curso uma campanha de hiperdescontos até 75% em cartão. Pois, mas é uma campanha que, apesar de tudo, é muito diferente desta que o Pingo Doce desenvolveu. Eu acho que esta questão que foi hoje colocada, só para terem uma ideia todos, eu tenho acesso a dados. O Pingo Doce tem 369 lojas, as vendas médias por consumidor foram 170 euros, o número de registros por cada loja foram de 5.000, a preço normal das vendas correspondeu a 280 milhões de euros, com a redução de 50% as vendas foram de 140 milhões que foram retirados do mercado. Esta que é a realidade. E mais, não é? Um estudo da APED diz que normalmente os roubos verificados durante o ano 2009 e 2010 foi de 1,5%, no dia 1º de maio esta estatística subiu para 4%. Sabem quanto é que foi roubado no dia 1º de maio das lojas Pingo Doce? 5,6 milhões de euros. Esta é a pura realidade. E, portanto, eu digo que se perante isto, apesar de toda aquela afluência, apesar de ser muito bom que as pessoas pudessem comprar a baixo custo, apesar disso tudo, eu hoje pergunto ao Pingo Doce se valeu a pena toda esta campanha que desenvolveu. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. E isto é que era preciso ser estudado. E estes dados que eu tenho aqui, que foram recolhidos, porque, como eu disse há bocado, nós temos uma grande organização, temos dados que nos permitem hoje dizer, porque o Pingo Doce tinha que saber, porque eles fizeram isto apressadamente. Eles decidiram isto 3, 4 dias antes. Ao contrário de muita gente que diz que isto foi discutido à distância. Não. Por isso é que aconteceu tudo isto. A estrutura não estava devidamente montada, não se criaram condições para as pessoas que estavam nas lojas poder ter atendido a este fluxo, porque é evidente que uma campanha deste tipo ia ter muito mais gente. Só quem não anda no meio disto é que não percebia isso. Bem, mas eles não souberam preparar. Porque também houve muitos trabalhadores que se recusaram a ir trabalhar nestas condições. E, portanto, eu acho que há aqui questões muito novas que estão a ser relançadas por este grupo económico e que em Portugal, brevemente, vai ter que haver um grande debate no que é que se quer da distribuição. Porque a distribuição do pequeno comércio e a distribuição das pequenas lojas pode criar, a médio prazo, seríssimos problemas, inclusive o aumento do desemprego. Sim.